Olá, gente, bem-vindos a mais uma resenha literária da Fran. Dessa vez vai ser com a obra Caramuru, de Santa Rita Durão. Vou falar um pouquinho da obra, do autor e os bônus extras, né, que vai ficar no final da resenha. Bem, essa obra ela tem mais ou menos uns 6 anos que entrou na minha vida devido a um trabalho que foi feito na universidade. Meu curso é de letras, para quem não sabe, né, repito mais uma vez. E aí eu resolvi fazer essas resenhas de livros que eu já li. Já li vários tipos de livros, né, dos mais diversos autores e mais diversificados temas. Mas sempre tem alguns livros, alguns temas que eu gosto muito, principalmente quando trata-se de temas que falam sobre a descoberta do Brasil e sobre a figura do índio ou o tema indígena. É um assunto que particularmente eu gosto muito. E quando eu li esse livro, eu fiquei assim, apaixonada, porque os primeiros autores, durante as descobertas, né, eles meio que eles fazem um retrato do Brasil naquela época. Então a fauna e a flora e o modo de viver das pessoas da época é muito bem diferente das de hoje. Porém, ainda guardamos alguns traços, né, do que a cultura nossa, como brasileiros nativos da terra, guardamos ainda. E seria muito interessante se as pessoas lessem mais obras com esse teor, né? Tem Caramuru, tem, como eu já também já resenhei, da Iracema. Existem outras obras que falam sobre essa temática. Talvez, se as escolas, né? E todos os cursos, principalmente, não só cursos ligados à área de história, em que alguns cursos são cobrados, falassem sobre esse tema. Talvez a gente tivesse uma consciência mais aberta, né, melhor sobre os nossos povos indígenas e mais respeito ao nosso meio ambiente. Bem, deixando de lado esse discurso, a obra Caramuru ela foi escrita mais ou menos em 1781. Então foi bem próximo às descobertas. O autor, como eu falei para vocês, é o Frei Santa Rita Durão. Ele nasceu em Minas Gerais, no Brasil, porém ele foi concluir seus estudos em Portugal. Ele teve educação jesuíta e em Portugal, devido a alguns conflitos políticos, né, ele veio para o Brasil novamente, onde ele escreveu essa obra. Então é uma pessoa que tem um convívio, né, do Brasil e principalmente aquela época. Então ele vai trazer através dessa obra várias lendas, né, em torno da figura do Caramuru. Depois que eu contar sobre a história, vocês vão entender o que significa a palavra Caramuru. É uma palavra indígena, né? Em torno do personagem central, que é o Diogo Álvares. Tá aqui, né? Representado aqui nessa obra. E vocês vão se surpreender, porque essa história também ela é retratada em filmes. No finalzinho, como eu falei pra vocês, vou dar alguns bônus acerca dessa obra. Bem, do que trata essa obra? Primeiramente, a estrutura dela é diferente. Vou abrir aqui pra vocês observarem. Não é um texto em prosa. É um poema, né, ao estilo de Camões. Para quem não leu Camões, né, os Lusíadas, é um tipo de livro em que existem umas regras, né, em relação à poesia e ao poema. Ele possui 10 cantos, muito parecido também com a estrutura técnica, vamos dizer assim, dos Lusíadas, de Camões. Não vou entrar nesses termos técnicos, porque, como eu falei para vocês, o objetivo não é dar aula sobre literatura. Porque se fosse para dar aula sobre literatura, eu ia cobrar por isso, né? Mas apenas resenhas, resumos, de uma forma que você tenha a curiosidade de se entregar à leitura de livros que eu vou citando, dos livros que eu já li. As coisas já estão começando a acontecer, está começando a chover, meu Deus do céu. Bem, a obra trata... ela possui 10 cantos, cantos são atos, né? Então, assim, a obra trata da história de um rapaz que era um português, e aí ele foi enganado na sua terra natal e mandaram ele para o Brasil no navio, que eles tinham certeza que esse navio ia ou se perdeu ou iria naufragar. Dito e feito, né? O navio do Diogo Álvares Correia, ele naufraga bem próximo à costa brasileira, mais especificamente em Salvador, Bahia.
E aí ele consegue se salvar desse naufrágio, né? Então, como um náufrago, ele aporta nas terras brasileiras, né? E aí muitos índios que existiam naquela época, o autor ele começa a descrever, existiam muitos índios, né? E aí eles ajudaram nesse resgate do Diogo, porém, devido a alguns mitos e lendas indígenas, eles acreditaram que o Diogo era um deus. Por que eles acreditavam nisso? Porque o Diogo trazia consigo uma espécie de arma que se aproxima do que a gente conhece hoje de uma espingarda, né? Então, ele com medo daqueles selvagens, daqueles povos se aproximando dele, com muita curiosidade, né? Com uma indumentária muito peculiar, que eram os nossos índios da época, com seus arcos e flechas, com suas pinturas, né? Com seus penachos, né? Muitas mulheres, crianças, né? E aí ele ficou com medo, amedrontado, que chegou na terra desconhecida até então. E aí ele dá um tiro pro alto, vários tiros pro alto. Nesse momento, os índios começam a fazer uma espécie de adoração a ele, por acreditar que ele seja um deus. E eles começam a fazer lá um ato de reverência e ficarem muito amedrontados com o barulho que faz aquele instrumento. E aí, por isso vem um termo caramuru. E eles começam a dizer do Diogo Álvares, caramuru, caramuru, caramuru. E ele não entende por quê. Depois que ele vai entender. Caramuru, na língua indígena, significa Deus do trovão, né? Então, devido ao barulho da arma que ele fez naquele momento, os índios atribuíram a ele que ele fosse um deus, né? Um semideus, segundo a cultura deles, que seria o Deus do trovão. Explicada, né, o nome, o termo caramuru, o Diogo Álvares começa a conviver com os indígenas e ele começa a se apaixonar por uma moça chamada Paraguaçu, que era uma índia muito bonita na época e que, segundo diz a lenda, ela tinha várias visões da Virgem Maria, né? Ou seja, ela, por ser de uma raça, de uma cultura diferente da dele, já que ele era um cristão, e tinha uma cultura diferente da dela, eles passaram, né, alguns jesuítas a acreditarem que ela tinha alguns poderes de ver Nossa Senhora, né? Sendo que ela nunca teve contato com a religião oficial da época, que era o catolicismo, né? Então, essa moça, Paraguaçu, tinha várias visões de uma santa, né? Ela começava a descrever, na linguagem dela simples, sobre essas imagens, né? Descrevia uma igreja, uma catedral, descrevia Nossa Senhora. E aí, depois dessas primeiras visões, eles começam a se envolver, se apaixonar. Porém, nesse envolvimento, existe um terceiro elemento, que seria Moema. Para quem não sabe, Moema, inclusive, é um quadro muito famoso que foi pintado por Vitor Meirelles. Eu fiz aqui uma pesquisa, se vocês depois puderem verificar. É um quadro de uma moça, de uma índia, né, que está deitada na beira da praia. E depois eu vou explicar por que esse quadro ele é tão enigmático, né, ele é tão simbólico e muito conhecido, inclusive cobrado nas aulas de vestibular. Então, assim, ele se envolve com a Paraguaçu, porém Moema também se apaixona por Diogo. No começo, eles passam meio que viveram ali um triângulo amoroso, só que ele realmente gosta muito da Paraguaçu, que é essa índia que ele quer, inclusive, se casar com ela. E aí ele resolve levar ela para Portugal, para que ela possa ser batizada na religião dele, e eles possam se casar. E assim é feito, né? Eles vão para Portugal e eles se casam lá. Só que quando eles vão para Portugal, em uma das naus, naquela época as embarcações chamavam-se naus, eram as caravelas, né? A Moema, apaixonada pelo Diogo, ela vai atrás deles a nado, né? E ela começa a nadar, só que ela não consegue alcançar o navio e ela termina morrendo afogada. Então, por isso que no quadro que eu falei pra você da pintura, que eu mencionei agora há pouco, tá lá essa moça caída na praia, que simboliza a Moema, né? O nome do quadro é Moema, por conta dessa lenda indígena, né? Que fala a respeito desse mito, dessa figura, dessa índia chamada Moema. Bem, chegando em Portugal, ela se batiza, eles se casam e eles retornam para o Brasil. Vou ler aqui um trechinho rapidamente do livro, que para vocês terem uma ideia de como era aquele tempo. Diz assim:
Era a Bahia então donde imperava o bongo peva povoada em roda pelos tupinambás, de quem contava 30.000 arcos. Brava gente toda, Taparica 6.000 valente armava, e por cumprir-se a prometida boda, 1.000 amazonas mais a guerra manda. Paraguaçu gentil todas comanda. Paraguaçu que o de Diogo esposa, porque mais jararaca se confunda. E a seu lado a combater briosa, nem teme a multidão que o campo inunda, usa com ela a tropa belicosa. Da vulgar seta, do botó que funda, leva a Amazona um rígido colete, e có espada de ferro ou capacete. Então vocês começam a perceber aqui que as mulheres também, à época, quando precisava, elas também eram guerreiras, né? Amazona, quando o escritor ele retrata aqui de Amazona, simboliza na mitologia grega, na mitologia clássica, as valquírias, que seriam aquelas mulheres guerreiras, né? Então ele começa a dar um pouco de classicismo para essa obra, quando fala das Amazonas, né? Que existia também uma lenda em relação às Amazonas, que eram bravas guerreiras, né, indígenas, que combatiam, né, aí os inimigos, né? E elas não tinham medo. Então mostra que tanto o Diogo quanto a Paraguaçu, lado a lado eles combatem, porque naquela época também, passando aqui um contexto histórico, existiam não só as tribos inimigas, como também existiam os franceses, que eram aliados de algumas tribos, os portugueses que eram aliados de outras. Então sempre existiam conflitos, não só entre as tribos, mas também entre essas nações que tinham interesse aqui no Brasil. Então a gente começa a verificar que pelos esses poemas, né, a forma como aquele povo da época combatia, era um povo muito guerreiro e muito, vamos dizer assim, militar, né? Eles tinham os guerreiros dele que combatiam realmente. Então, gente, eu vou aqui encerrar essa resenha. É uma breve resenha realmente, mas merecia ser muito mais demonstrada, mas o intuito é de que vocês procurem ler sobre essa obra. Uma dica é que existe um filme que a Globo produziu chamado Caramuru, se não me engano é Caramuru o nome do filme, que é representado pelo ator Selton Mello e pela Camila Pitanga e Débora Seco. Vocês lembraram aí desses personagens? Então tem esse filme com a história. É claro que no filme eles fazem uma adaptação meio que irônica, né? Mas se vocês quiserem ler o resumo da obra, tem gente que não gosta de ver em poema, só gosta de ver em prosa. Prosa é um texto que ele é mais, né, aquele texto dissertativo, né, narrativo. Embora alguns poemas também tenham característica de narração, porque eles, né, contam um fato, enfim. Mas é muito interessante você também ler em forma de poema, é muito linda a história. E aí essa é a dica literária de vocês, para vocês, meu Deus do céu, para vocês essa semana, Caramuru. É uma obra brasileira, espero que vocês tenham gostado. É um romance, né, uma obra recomendada principalmente pelas principais faculdades do Brasil. Então eu espero que vocês possam degustar. Quem já viu a obra, né, puder comentar no final da resenha, podem comentar. E aí eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar curtida e de compartilhar se você achou esse vídeo útil. Obrigada, um beijinho a todos, até mais.